A saga Next Dimension está em sua reta final e a cada momento o autor Masami Kurumada nos surpreende com os acontecimentos dessa história, mas apesar disso existem alguns pontos que ainda são um verdadeiro mistério envolvendo essa saga de Cavaleiros do Zodíaco. E no vídeo de hoje vamos desvendar esses mistérios aqui no canal. Estão curiosos? Então bora para esse super vídeo. Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje vamos falar sobre alguns mistérios que continuam sem explicação na saga Next Dimension. Muitos se perguntam qual seria a verdadeira identidade do grande mestre do santuário dessa saga, e também como Tenma de Pégaso estaria utilizando a mesma versão da armadura de bronze que Seiya despertou na saga de Hades. Essa armadura não deveria estar em sua antiga versão? Então, meus amigos, já vai deixando as teorias e opiniões de vocês aí nos comentários, e é claro, vamos bater a meta de 1000 gosteis nesse vídeo, conto com vocês, mas sem enrolação, vamos direto ao ponto. As armaduras de bronze são a base das armaduras do exército de Atena. Elas, sem dúvida, são as mais fracas, sendo a menor patente e estando abaixo das armaduras de prata e ouro. As armaduras de bronze possuem pouca proteção, se comparadas, é claro, com as armaduras mais poderosas. E no início da saga, essa proteção era ainda menor, sendo armaduras bem básicas. E com o decorrer da história, as armaduras vão evoluindo à medida que são reparadas após as batalhas. E na saga de Hades, fase santuário, conhecemos o ápice da evolução das armaduras de bronze. Essas armaduras foram despertadas por Xion de Ares, ao utilizar o sangue de Atena para recuperar as armaduras dos cavaleiros. Após isso, elas também ganham a habilidade de se tornarem armaduras divinas, sendo o mais alto nível que uma armadura pode alcançar. Esse nível só consegue ser alcançado depois que o cavaleiro atinge o ápice do poder de seu cosmo, ultrapassando assim o 8º sentido. Mas surpreendentemente, após Shun e Saori voltarem para o passado, o Cavaleiro de Andrômeda conhece Tenma, que é o Cavaleiro de Pégaso do século XVIII. Porém, o que mais chama a atenção é que Tenma utiliza a mesma versão da armadura de Pégaso utilizada na saga de Hades. Muitos acreditam que ele deveria utilizar a armadura de Pégaso do começo do mangá, isso porque há 200 anos atrás essa vestimenta ainda não tinha evoluído, mas como Kurumada escolheu utilizar a armadura atualizada de Pégaso nessa história, várias teorias surgiram para tentar explicar o que poderia ter acontecido. Uma dessas teorias é que a armadura de Pégaso do futuro também teria voltado para o passado. Ela deveria ter chegado no século XVIII, anos antes do surgimento da Athena Saori dos Cavaleiros do Futuro. Sendo assim, Suikyo de Taça, que já tinha sido alertado sobre a volta da Athena do futuro e todas as dificuldades que iriam enfrentar, resolveu ser o guardião da armadura de Pégaso. Sabemos que a armadura de Taça consegue mostrar o futuro, e Suikyo também era um grande amigo de Odisseu, sendo próximo do grande mestre do santuário. A missão secreta de matar a deusa Atena, que veio do futuro, e salvar o mundo da destruição foi algo combinado entre esses três personagens. Eles sabiam que Saori iria afetar o espaço-tempo daquele lugar, e por isso a alma de Asclépio, que é o maligno 13º Cavaleiro de Ouro da Era Mitológica, ficaria livre para possuir o corpo de Odisseu, e assim dominaria o mundo. Seguindo a teoria, é dito que Suikyo poderia ter visto no reflexo da água da armadura de Taça que o Cavaleiro de Pégaso seria uma peça importante dessa história. Suikyo certamente já sabia que ele seria responsável por treinar esse cavaleiro, e por isso levou consigo a armadura de Pégaso. Sendo assim, essa armadura de bronze já estaria em sua versão mais poderosa, porque ela veio do futuro. Mas essa teoria tem um erro: as armaduras de bronze utilizadas na saga de Hades não conseguiram ser recuperadas completamente. Isso porque não existe mais um cavaleiro habilidoso capaz de restaurar as armaduras do futuro. Sabemos que Kiki era o aprendiz de Mu, mas até o momento ele não voltou a aparecer nessa história, e talvez ele ainda esteja aprimorando suas habilidades como reparador de armaduras. Sendo assim, quando Yoga de Cisne, Shiryu de Dragão, Shun de Andrômeda e Ikki de Fênix aparecem com suas armaduras, elas estão danificadas. Dentre essas armaduras, a de Fênix é a que possui menos rachaduras, isso porque ela tem o poder de retornar das cinzas, e assim a sua recuperação natural seria mais eficiente do que a recuperação das demais armaduras de bronze.
Então, olhando por esse lado, a armadura de Pégaso utilizada por Tenma deveria estar um pouco estragada. Mas não é isso que acontece, já que a armadura de Pégaso no século XVIII está em sua versão perfeita. Esse poderia ser um detalhe que quebraria a teoria de que essa é na verdade a armadura de Seiya vinda do futuro. Porém, tem alguns pontos que ainda ficam em aberto. Por exemplo, se a armadura de Pégaso chegou antes de Athena no passado, ela poderia muito bem ser reparada por Xion, mas sabemos que Suikyo saiu do santuário junto da armadura de Pégaso e de Taça, antes que Xion tivesse completado seu treinamento como Cavaleiro de Ouro. Nessa época, Xion e Doko eram cavaleiros de bronze, e isso não interfere de que o Moviano já tivesse habilidades o suficiente para reparar as armaduras. Então Xion poderia ter sido sim o responsável por reformar a armadura de Pégaso. Outra teoria levantada pelos fãs é que o grande mestre do santuário estaria envolvido nessa questão. Sabemos que até o momento, a verdadeira identidade do grande mestre dessa época ainda não foi revelada. Seu rosto e poderes são um verdadeiro mistério. Apenas sabemos que esse é um guerreiro poderoso e que embaixo de seu manto de grande mestre existe algum tipo de armadura dourada. O grande mestre do santuário também enfrentou Ikki de Fênix e chegou à conclusão de que o cavaleiro de bronze era muito poderoso. Ikki também revela que o poder do grande mestre fazia jus à sua posição dentro do santuário. E assim damos início à segunda teoria de como a armadura de Pégaso teria chegado à sua última versão nesta era. Essa teoria indica que o grande mestre, na verdade, seria o antigo cavaleiro de Pégaso, que sobreviveu à Guerra Santa do século XVI e agora seria o mestre do santuário. Por ter lutado em uma Guerra Santa anterior, ele desenvolveu a sua armadura durante as batalhas e a guardou em sua forma mais forte. Sendo assim, quando Odisseu revela a calamidade, que seria a viagem do tempo da Atena do futuro, o grande mestre já sabia da importância de encontrarem um novo cavaleiro de Pégaso para lutar naquela época. Suikyo de Taça teria ido para a Itália em busca desse novo cavaleiro de Pégaso, e a armadura de bronze teria sido entregue ao cavaleiro de prata pelo próprio grande mestre. Sendo assim, o cavaleiro de Taça, além de ter a missão de tentar matar Atena, que veio do futuro, também teria a missão de encontrar o novo cavaleiro de Pégaso do século XVIII. Essa teoria até que é legal, mas temos alguns pontos que podem ir contra o próprio universo de Cavaleiros do Zodíaco. Um desses pontos é que o cavaleiro de Pégaso sempre reencarna na mesma época que a Atena surge na Terra. Sabemos que Sasha e Tenma são muito próximos, assim como Saori e Seiya. Tenma é a reencarnação anterior a Seiya, e ambos até mesmo possuem a mesma aparência, e por isso o grande mestre do século XVIII não poderia ser a encarnação de Pégaso que lutou no século XVI. Isso entraria em conflito da ideia de que o Pégaso mitológico sempre reencarna para ser o cavaleiro de Pégaso. E assim passaríamos a ter duas almas capazes de ser um cavaleiro de Pégaso, algo parecido com o que acontece na saga Ômega, onde Koga consegue se tornar o cavaleiro de Pégaso, enquanto Seiya é o cavaleiro de Sagitário. Sendo assim, eu acredito que o grande mestre do século XVIII não tem nenhuma ligação com a armadura de Pégaso. Pode até mesmo ser revelado que ele guardou essa armadura, mas que na verdade ele seria um cavaleiro de outra constelação, que presenciou os grandes feitos do cavaleiro de Pégaso do passado no século XVI. Com isso, acredito que o grande mestre poderia sim ser um cavaleiro sobrevivente da Guerra Santa do século anterior, mas nada além disso. Na verdade, a principal teoria que eu acredito fazer sentido é que o grande mestre na verdade seja Teseu, um possível anjo do Olimpo. Essa teoria me foi apresentada pelo Sérgio do canal KatsuX, e nela descobrimos a ligação entre Teseu e o fio de Ariadne. Em Next Dimension aparece o fio de Ariadne, sendo esse um artefato mitológico que o grande mestre deu a Cardinale de Peixes para se guiar no labirinto dos deuses. Esse fio ajudaria o cavaleiro a sair desse labirinto, onde a Athena Saori e Shijima estavam. Porém, esse objeto da história de Cavaleiros foi baseado no mito grego, onde Teseu foi enfrentar o Minotauro. Sabemos que o herói grego enfrenta o Minotauro em um labirinto, e Ariadne lhe deu uma espada e um novelo de lã para ele conseguir se guiar naquele lugar, sendo essa uma das indicações de que o grande mestre de ND seja mesmo Teseu. Além de que os personagens do filme Prólogo do Céu são refeitos por Kurumada em Next Dimension.
A maioria deles não tem a mesma aparência apresentada no filme Prólogo do Céu, e o único personagem desse filme que está faltando ser apresentado em ND justamente é o anjo Teseu. Para quem não se lembra, Teseu é o anjo loiro que enfrenta Ikki e Shun no filme, e por isso a grande teoria é que o grande mestre de Next Dimension seja mesmo Teseu. E talvez isso possa ser revelado nos últimos capítulos dessa saga. Mas o que vocês acham sobre tudo isso? Comente aí a sua opinião sobre a origem da armadura de Pégaso utilizada por Tenma e também sobre a verdadeira identidade do grande mestre. Quero saber a opinião de vocês. E para quem quiser ajudar o canal é muito fácil. Basta clicar no botão Seja Membro que está logo aqui embaixo desse vídeo. Essa ajuda faz total diferença para continuarmos com esse trabalho aqui no YouTube. E no mais, galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.